Eu acho uma ideia simplista e infantil, que não é só do Gabigol, isso veio com o Cássio no começo da semana, com o Kudê, né, com o Abel toda hora. Uma notícia dessas, nesse momento de crise de pressão, para eles tem um efeito ali, de fato, que às vezes é devastador para a autoestima. Essa tal de imprensa, eu não sei quem é a imprensa, não conheço. Existem várias cabeças pensantes e atuantes na mídia. Galera, eu vou trazer um vídeo polêmico, hein? Aqui no nosso canal a gente traz vídeos de polêmica, notícias, muitas informações. A gente traz vídeos aqui de reações engraçadas, de torcedores revoltados, de todo tipo, né? Vídeos emocionantes, de narrações também emocionantes, né? Só que este vídeo aqui, que eu vou trazer para vocês agora, é a imprensa falando sobre o que o Gabigol falou pós-jogo, pós-classificação do Flamengo. O Gabigol desabafou, falou que vocês da imprensa falam muitas M's. Inclusive você, Eric Faria, você falou também. Gabigol falando para o Eric Faria na entrevista pós-jogo. Assista o vídeo até o final, vou dar aqui a minha opinião, eu vou dar um depoimento forte aqui. Assista o vídeo, no final eu vou falar, tá bom? Deixa o like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Isso aqui é Flamengo. As imagens que eu vou usar é da ESPN Brasil, Grupo Disney. Link na descrição como créditos. Canal aqui do YouTube, ESPN Grupo Disney. Simbora pro vídeo, vamos lá. Deveria ser do diretor de futebol ou do presidente, que é de assegurar e dar um voto de confiança no trabalho do treinador. Ele defende o Sampaoli. Pô, o Sampaoli tem a cara do Flamengo, tem só 40 dias de trabalho. Então, esse cara, como é muito exposto e muito cobrado, Mas pode ser papel dele também, não pode? Pode ser, mas não deveria ser só dele. A gente só vê, nesses momentos de crise, quem que está dando a cara? É Fabrício Bruno toda hora, é Everton Ribeiro quando joga. O Everton Ribeiro nunca se escondeu, andava mais sumido porque está no banco de reservas. Verdade. E o Gabigol, só jogadores, só o cara ali, cara, tomando pancada, criticado pelo torcedor, porque o momento não é bom. E toda hora, só os atletas são cobrados por isso. Eu vejo que ali o Gabigol também mostra que muito do que ele disse poderia e deveria ser dito pela diretoria e pelo comando ausente e omisso do futebol do Flamengo. É o terceiro técnico seguido que ele dá a cara para bater. Ele dava a cara para bater para o Vitor Pereira, para o indefensável Paulo Souza. Paulo Souza também. Né? O indefensável então, ele está apanhando muito. Agora, tem uma coisa, eu acho uma ideia simplista e infantil, que não é só do Gabigol, isso veio com o Cássio no começo da semana, com o Kudê, né, com o Abel toda hora. Dá a impressão que a imprensa é a grande vilã de todos os problemas deles. Né? Isso é uma ideia pueril, infantil, boba. Ele coloca, por exemplo, que o torcedor vai bravo no Maracanã porque a imprensa faz a cabeça do torcedor. Tem o outro lado, eu acho que nesse exato momento tem um monte de rubro-negro em rede social aí dizendo que a gente quer é plantar problema no Flamengo. Como o torcedor do Cruzeiro, por exemplo, dizia que a gente queria plantar problema no Cruzeiro, quando a gente falava de certas orgias financeiras, e deu no que deu. Então tem o outro lado também. Mas criticar a imprensa, eu vejo que é um direito legítimo do atleta e é normal isso. Não, mas critica com conhecimento de causa. Não vem com essa infantilidade de que todos os problemas do mundo são da imprensa. Sim, a imprensa é a responsável por todos os problemas de todos os times. Pelo amor de Deus, alguém acha que a gente acorda de manhã pensando em prejudicar A ou B? Não tem mais o que fazer. Mas assim, prof, é que do nosso lado também, muitas vezes essa reflexão de, opa, isso aqui é adequado mesmo? Caramba, a gente só, o que vamos noticiar e o que é pauta de acordo com o resultado. Essa autorreflexão e essa autocrítica, às vezes, falta muito. Mas isso é exceção, eles tratam como se fosse a regra. Então, mas porque para esses caras atinge muito num lugar que é o da exposição. Uma notícia dessas, nesse momento de crise de pressão, para eles tem um efeito ali, de fato, que às vezes é devastador para a autoestima, para o cara que é cobrado ali em rede social, que é atacado. Muitos atletas, por exemplo, dependendo ali do clima ou de como o torcedor está cobrando, o cara tem que sair de rede social, porque vem um esgoto ali derramado e em alguns momentos o nosso meio, e não são todos de fato, o problema é quando generaliza, mas contribuem para essa visão equivocada que se tem. Então, eu vejo como ali o Gabigol, para mim, por mais que tenha
de certa forma, generalizado, eu vejo algo ali, pelo menos, louvável, que é, cara, está dando a tapa e está questionando nos microfones. É que eles não têm a lógica da exceção, eles têm a lógica da regra. E ninguém no clube, entre empresários, pessoas que participam do entorno dos atletas, se preocupa em explicar esse trabalho. Explicar que a imprensa não se resume a um ou dois atores, então, que é algo esse muito o maior. Ponto, né? Esse é o ponto. Eu costumo muito perguntar quando o pessoal manda na rede social por que a imprensa falou isso, a imprensa fez aquilo. Eu pergunto, queria conhecer essa menina, essa tal de imprensa. Eu não sei quem é a imprensa, não conheço. Existem várias cabeças pensantes e atuantes na mídia, de diferentes formas. Hoje, o clube tem a sua própria mídia, também é imprensa. Claro. Quando você vai na TV oficial do Flamengo, também é imprensa. E aí tem um direcionamento. Quando você vai nos produtores de conteúdo associados ao clube, ali também é imprensa, ali também é uma mídia. Você tem os veículos mais tradicionais. O jornal, que hoje definha, né, os grandes sites de internet, as TVs, as rádios, que também passam por dificuldades. Mas tudo isso não pode ser visto como uma coisa só. E dentro de cada um dos veículos há personagens diferentes e abordagens diferentes. Há, sim, alguns que produzem conteúdos e diariamente eu me enojo vendo. Mas são alguns. E você não pode generalizar. Não é tudo. Então, eu concordo, o Breno acho que foi perfeito aqui. Impossível você ter um grupo de 30 jogadores, e não é só de 30 jogadores, porque em torno desse grupo circula a comissão técnica, circulam os funcionários do clube. É um ambiente de futebol... Médico, fisioterapia... gigantesco. Você imaginar que aquilo ali é o mundo... ideal, perfeito. Estão todos em plena harmonia, se entendem, são amigos, entram sorridentes, saem sorridentes, aquela coisa do comercial, né? Da família perfeita e tal. Isso não existe em lugar nenhum. Né? É claro que vai haver desavença. O problema é que vocês aproveitam o momento de dificuldade técnica e a imprensa, né? Uma parte da imprensa trabalha muito com isso. E uma parte barulhenta da imprensa que tem Por quê? alcance... Porque é a polêmica. Sim. É aquele que corre unicamente atrás da polêmica, porque sabe que a polêmica vai dar clique, vai dar audiência e tal, e aproveita o momento para jogar isso. A generalização é o grande erro. Dos dois lados. É a mesma coisa, amigo e amiga que nos assistem, que um engenheiro, de repente, fazer uma bobagem e dá tudo errado num prédio, o prédio cai, o prédio desaba, foi mal feito, e eu chegar aqui e dizer, a engenharia é um lixo. Os engenheiros são uma porcaria. É a mesma coisa que um erro médico. Eu chegar aqui e falar, a classe médica é um lixo. Olha aí, é isso que muita gente tem feito com o jornalismo. É a mesma coisa que um anestesista, alguém chegar aqui e dizer, olha só a classe de anestesistas, que bando de pilantras. Tá certo isso? Perfeito. Então existem jornalistas, bons jornalistas, maus jornalistas, jornalistas que são bons e cometem erros. Existe de tudo, como em qualquer profissão. Só que no Brasil, ultimamente, não é só com o jornalismo esportivo, e aí eu estou falando a minha opinião, é a minha visão, os jornalistas que cobrem política também, uma generalização negativa, dizendo que a imprensa é o problema de tudo, a imprensa é culpada de tudo, a imprensa é o mal da humanidade, a imprensa acaba com o Brasil, a imprensa acaba com o futebol, e não é verdade. Existem erros e acertos, como em qualquer profissão. Ou você médico, engenheiro, advogado, arquiteto, professor, dentista, você fica feliz quando alguém comete um erro ou uma parte dos seus colegas de profissão erram e vem alguém e fala que todo mundo é uma porcaria, é um lixo. Vamos refletir sobre isso. Isso é muito perigoso, porque a imprensa, claro que não é perfeita, como nada é perfeito, Claro. não se vive sem ela. Acontece, né? Acontece, então... O Corinthians foi bicampeão brasileiro em 98 e 99. E eu estou falando de time que foi campeão brasileiro. E a gente sabia o tempo inteiro que tinha muito problema dentro do elenco. Eu nunca vi ninguém admitir isso. Alguém já viu jogador admitindo isso? Difícil. Depois, né? Antes, né? No momento que tá rolando, nunca vi. Realmente aqui o grupo tá dividido. Não vai falar, gente. Não vai falar. E também é fato que Vitória ameniza tudo isso. Pronto. Eu acho que a gente já pode até ir para o próximo assunto. Porque sim, porque quando tá perdendo, Bruno, aí... Sim, pô, esse cara... Mas é o que a gente acabou de falar do Hulk.
Quando o time está Exato. ganhando, não que há um problema entre Hulk e Kudê, não é isso que eu estou trazendo, mas a insatisfação, ela talvez fica mais evidente. Claro. Ela fica mais à prova, os nervos ficam mais à flor da pele, você deixa transparecer coisas que quando você tá feliz, você fala, pô, tá tranquilo, dá pra passar por cima, né? Não, mas aí tem o outro lado dessa história. E o Fluminense, como é que vai reagir com essa sequência ruim? Aparentemente não tem racha nenhum lá. E na né? entrevista do Mas Diniz... existe uma sequência ruim, né, E Marcos? na entrevista do Diniz, eu estava até falando fora do ar aqui com o Fernando Campos, o Diniz, ele refuta, ele afasta qualquer tipo de crítica ao time. Nem ao céu, nem Ele ao inferno. fala assim, no primeiro tempo, não sei o que, no segundo tempo, acho que a gente não foi mal, acho que a gente tem jogado bem, a gente não conseguiu fazer o gol e tal, acho que a gente tem jogado bem. Eu acho que aí tem um papel do técnico que quer evitar qualquer tipo de... Gente, vamos afastar esse negócio aqui de uma crise aqui dentro e de até um ânimo mais, poxa, tá difícil e tal, enquanto os caras não voltarem, enquanto meu lado esquerdo inteiro não voltar, vai ser assim e tal. Tem um papel de protetor, o que não quer dizer que ele mesmo acredite que o desempenho seja igual ao que foi mês passado. Eu acho que ele não acredita nisso, só que ele está protegendo, que é o papel dele também. Só que o nosso papel o desempenho está abaixo do que já foi. E ele precisa dar um jeito de melhorar. O jeito de melhorar pode ser ganhando o próximo jogo de 1-0, o gol contra. Aos poucos você pode começar a voltar. Mas eu acho e entendo que o departamento médico vai ter que dar respostas. Eu acho que ele está muito certo em blindar o trabalho dele e o grupo. Ele não tem que vir para uma coletiva e admitir que o Fluminense está em queda, porque aí a confiança Aí é vai... depressão. Aí a confiança vai pro ralo. E ele Mas não vocês- precisa dizer isso, né? Eu acho que ele não precisa dizer isso que a gente está vendo. Mas está. Está. Não, a gente fala muito dos 5 jogos, né? São 5 jogos sem vencer e 5 jogos sem marcar gols. Mas para mim o Fluminense vem em queda desde a vitória contra o Cuiabá. E aí a gente tem que analisar algo... Que foi uma vitória, né? Foi um resultado Uma que foi vitória. 2-0, né? 2-1. 2-1. Tomou um gol no finalzinho. Aí a gente tem que analisar algo que, nos momentos positivos do Fluminense, que mereceu os elogios do futebol encantador, quando a gente analisava, o Fluminense tem que priorizar alguma competição, a gente sempre, pelo menos, acho que aqui no Sport Center, a gente sempre falou questão do elenco. O elenco do Fluminense é um elenco curto. Isso ficou claro ontem. Olha o banco de reservas do Fluminense, olha o banco de reservas do Flamengo. Não, já é o terceiro jogo seguido que o Arthur tem que entrar. Pois é, garotos, o Isaac entrando. Mas sim. quantos times tem o banco do Flamengo? Realmente é um fato. Né? É difícil você administrar dessa forma. Agora, No Brasil, só o Flamengo. Né? é um time que está se desgastando fisicamente, muito, porque jogar dessa forma desgasta, não só por conta de ter a posse de bola e de envolver o adversário, acelerar o passe, mas quando você perde a bola, você tem que pressionar. Você tem 2 jogadores veteranos ali, do meio para frente, Ganso e Cano. Sente a maratona de jogos. Qualquer time vai sentir. E você tem um lado esquerdo todo fora. O Fluminense ontem jogou sem o Felipe Melo, sem o Marcelo, sem o Alexandre e sem o Keno. O Fluminense jogou muito pelo lado direito. O mapa de calor da transmissão até do Sport TV mostrou isso, para dar o crédito. Sim. E a gente viu isso em campo. Não tinha lado esquerdo, foi um time torto. E aí eu acho que para até tentar resgatar o que o Fluminense pode entregar, o Fluminense, sem muita capacidade financeira, vai precisar ser criativo no mercado para entregar peças para o Diniz. Porque assim, eu acho injusto você colocar agora, na primeira sequência negativa, os canhões... Eu avisei, o Diniz é um flop. Eu já vi muita crítica ontem para o Diniz, assim, com toda sinceridade, o que ele ia fazer? Com o elenco nitidamente em queda na parte física e sem opções para tentar criar alternativas. Porque a verdade era essa. A opção mais confiável que ele tinha no banco era o John Kennedy. É um jogador que estava, há pouco tempo, recuperando a carreira na Porque nem o Lelé Ferroviária. pode, né? Por causa de... E ele, assim, já jogou. ele precisa torcer para chegar logo como outros clubes essa data FIFA, né? Sim. Mas no caso do Fluminense, o estrago já está feito, porque ele já está fora da Copa do Brasil e ele já perdeu pontos no Brasileiro. Mas são mais 3 jogos até todas as equipes terem 10 dias Para aí de segurar respiro. um pouco. Mas sabe uma questão? Quando a gente debate, o Fluminense do Fernando Diniz, o auge dele não foi só esse ano. O Fluminense do Fernando Diniz estava jogando muito desde o ano passado. Sim. Então, assim, eu acho uma loucura que... Olha a classificação do Fluminense do Campeonato Brasileiro passado. Eu acho que é uma loucura que verdade. retrata o futebol brasileiro. A gente, na primeira sequência negativa, minar trabalho, colocar a culpa no Diniz. Gente, vai oscilar. Ainda mais com o elenco que ele tem, que é curto, com a parte física chorando, vai oscilar. Até o City oscilou na Premier League nessa temporada, ou eu tô mentindo, Marcos? Não tá. E só uma coisa, a gente está falando assim também da necessidade de contratar.
Porque não dá para jogar nos ombros dos meninos a revolução. Mas os meninos dão todas as dicas que são bons, hein? Sim. E que dá para apostar neles. É que eles não podem carregar o peso. É isso, então, toda a consequência, o desdobramento desse Fla-Flu com o Flamengo, então, classificado. E vai jogar com o Vasco na segunda-feira. E o Fluminense tem uma partida contra o Red Bull Bragantino nesse final de semana. Ah, agora é minha vez, hein? A imprensa tradicional, a imprensa da TV, atacando youtubers, atacando a imprensa alternativa. Cara, vamos lá. Quando o Gabigol, depois do jogo, vai dar entrevista pro Eric Faria e fala assim: vocês da imprensa falam muitas M's, né? Inclusive você, Eric Faria, você também falou. Daí, você pega a imprensa tradicional, né? Vamos pegar aqui alguns comentaristas e fala assim: tem youtubers do Flamengo que eu não suporto, tem youtubers do Flamengo que também são imprensa, que falam muitas M's também e que eles que causam a pressão, eles que causam a crise no Flamengo também. E eu concordo, tem youtubers de todos os times, não só do Flamengo, que tem canal no YouTube só para criar crise, para pedir like. Tem, em todo lugar tem. Tem youtuber do Corinthians, do Vasco, do Fluminense, do Palmeiras, do São Paulo, de todos os times tem, galera. Tem aqueles caras que trabalham sérios, né, que são jornalistas, que dão a notícia, né, e comprova depois, ó, a gente apurou, tá aqui a notícia, fulano de tal tá sendo contratado e vai ser, e bate o martelo e é contratado. Só que tem aqueles uns que querem surfar na onda, que só vem no YouTube para trazer fake news, para trazer desinformação. Lógico que tem, cara, lógico que tem. Eu, por exemplo, só faço react de vídeo engraçado e de notícia séria, né? E de amigos meus que eu conheço. Então, eu não faço um react aqui de um canal fake, de um canal sem credibilidade, de um canal que não tem informação nenhuma e ficam achando que tem informação, que fica plantando informação, né? Tem cada fake news aqui no YouTube. Eu tava vendo um vídeo, eu entrei nesse vídeo ontem só para ver, cara, porque veja bem, olha a capa do vídeo, olha o título do vídeo. Olha o que o De La Cruz falou na sua primeira coletiva no Flamengo. Hã? Eu cliquei para ver, cara, porque não é possível. O De La Cruz pode chegar no Flamengo? Pode. O Flamengo tá negociando? Tá. Só que o cara falar que o De La Cruz já deu entrevista no Flamengo, na coletiva, é um absurdo, é demais, né? Eu cliquei só para ver, velho. E daí o cara não aparece, o cara só põe a foto e fica falando em cima. Cadê? Quem que é o bonitão? Por que que ele não dá a cara a tapa para falar, né? Ou seja, galera, em todo lugar, cara, tem coisa errada. No meio do futebol, fora do futebol, na imprensa alternativa, na imprensa tradicional, na TV, no YouTube. Em todo lugar tem gente boa e gente que não é boa. Então, na hora de atacar alguém, você não pode generalizar. Ah, porque todos vocês são... Você não pode falar assim. Alguns de vocês falaram isso. O Gabigol deveria ter chegado lá no final da coletiva e ter falado o seguinte: ó, você, Eric Faria, falou isso, isso e isso. Fulano de tal lá do canal tal falou isso, isso e isso. Não tem grupinho aqui dentro, estamos fechados com o Sampaoli, não tem racha no elenco. Só que não, o Gabigol falou, vocês da imprensa. Daí vem o comentarista da TV e fala assim, os youtubers do Flamengo. Deu na mesma, né? Generalizou, não pode generalizar jamais. Valeu, galera, falei tudo que eu penso aqui, cara, de coração aberto, de mente aberta, sem esconder nada. Valeu, tamo juntos, isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Fui.